E aí, como é que foi? Como é que foi? Tranquilo? Tranquilo. Inicialmente você vai ler e você vai falar, e aí, rapaz, né? Mas aí com o tempo você vai raciocinando em cima e vai conseguindo vencer a questão, né? São coisas que nós já estudamos. Então vamos voltar lá. O que que diz? O que que ele quer primeiro? Qual crime ou quais crimes cometeu Pelezinho? E ele quer que você explique isso abordando o princípio da absorção. Então, o que que acontece? Você pode estar na dúvida se o caso dele manter em posse o, a arma de fogo de uso permitido, o revólver 38, e a arma de fogo de uso restrito, ponto .40, se isso vai configurar um crime único ou se vai configurar dois crimes, né? Você pode estar na dúvida aí. Pô, eu sei que o artigo 12 fala de posse de uso permitido, né? Mas o artigo 16, ele fala de posse e porte de uso restrito. E aí ele quer que você analise com base no princípio da absorção. Nós estudamos bastante esse princípio da absorção, né? É um critério afeto ao conflito aparente de normas penais. E nós estudamos que o princípio da consunção ou absorção, ele é dividido em 4 pontos, né? O crime progressivo, a progressão criminosa, o pós-factum impunível e o antefactum impunível, né? E aí você vai raciocinar nisso, o princípio da consunção, vai lembrar das aulas e vai pensar, peraí, houve absorção ou não houve, né? Nós estamos aqui diante de um crime progressivo. Para você cometer o crime de porte ilegal de arma de uso restrito, você precisa necessariamente praticar a posse irregular de uso permitido? Para você ter um ponto .40 em casa, você precisa necessariamente ter um 38? É claro que não. É muito diferente do homicídio, que é um crime progressivo. Para você matar alguém, necessariamente você terá que causar a ele lesão corporal ou ofender a sua saúde e integridade física, né? Então, crime progressivo não é. É uma progressão criminosa. O cara comprou um revólver 38, aí progrediu, mudou, teve a mutação do dolo e transformou esse revólver 38 em calibre .40. Negativo. Muito diferente daquele que quer lesionar, né? Muda o seu dolo e acaba matando, né? Vai haver o princípio da absorção, né, pela progressão criminosa. Você observa aí um antefactum impunível, né? O caminho adotado por ele para ter uma ponto .40 dentro de casa foi necessariamente ter um revólver, foi ter um revólver calibre 38? Esse foi o caminho dele percorrido por ele? Claro que não. E pós-facto impunível, então, que não se aplica mesmo, né? Você vê entre o artigo 12 e o artigo 16 uma relação de meio e fim, como há, por exemplo, naquele que falsifica um documento público para obter vantagem ilícita no estelionato, como aquele que adentra a residência sem autorização para lá subtrair algum objeto. Essa relação de absorção, crime meio, crime fim, você observa aqui? Não observa. Não observa. Então, o que a gente pode concluir? Que o artigo 12 e o artigo 16, entre esses artigos, não há relação de absorção. Não há relação entre crime meio e crime fim, não há antefacto impunível, não há pós-facto impunível, não é um crime progressivo e isso também não é progressão criminosa. Logo, não há absorção. Então, o que tu vai responder no primeiro? Quais crimes cometeu o Pelezinho? Pelezinho cometeu o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 do Estatuto de Desarmamento, e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 do mesmo diploma. Ponto. Ganhou os 10 pontos. Ganhou os 10 pontos.
Tá? Simples assim. Seja objetivo. Se você começar a fazer digressões teóricas no começo da sua questão, você vai dar uma mensagem para o seu examinador que você está querendo enrolar ele. Você pode até querer demonstrar conhecimento, até porque a prova discursiva ela exige uma comparação. O cara vai comparar para identificar a tua nota. Embora o CESP ele seja bem objetivo no julgamento dos itens, né? Mas sempre a avaliação é subjetiva. Então, se você quiser demonstrar conhecimento para ele, o faça, mas o faça no final. No começo, você responda de forma objetiva a questão. Ele está perguntando quais crimes o cara cometeu, você responda qual crime. Se você não tiver certeza do artigo, não cite, mas fala o nome da cabeça do artigo. Posse legal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de fogo de uso restrito, artigo 12 e artigo 16, o cara pegou o ponto todo, certo? O segundo questionamento, houve concurso de crimes? Diferencie concurso formal de concurso material. Então, ficou tranquilo se você lembrou do que diz o artigo 69 do Código Penal e 70 do Código Penal, né? Qual é a diferença entre concurso formal e concurso material, né? Se você tem pelo menos decorado na sua cabeça os artigos, você matou esses 10 pontos aí. Então, o que você vai responder? Houve concurso de crimes? Não, ponto. Primeira coisa que você vai fazer, não, ponto. Pelezinho cometeu, perdão. Houve concurso de crimes? Você vai dizer sim. Aí se disser não, você perdeu os 10 pontos. Se disser não, você risca, né? Aí bota sim, né? Pelezinho cometeu os 2 crimes, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e previsto no artigo 12, aí, entre parênteses, 12 do Estatuto, parênteses, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, parênteses, artigo 16 do Estatuto, em concurso formal. Ponto. Né? Aí tu vai diferenciar o que é o concurso formal do concurso material. Aí tu vai dizer, no concurso formal, vírgula, em outro parágrafo, né? No concurso formal, vírgula, o sujeito ativo, mediante um único comportamento, comete 2 ou mais crimes. O critério utilizado pelo legislador, vírgula, via de regra, vírgula, é o da exasperação. Ponto. No concurso material, vírgula, o sujeito ativo, mediante 2 ou mais comportamentos, vírgula, pratica 2 ou mais crimes. Nesse último caso, o critério utilizado pelo Código Penal é o da cumulação material. Ponto final. Se você lembrar que concurso formal é no artigo 69 e concurso material é no artigo 70, aí tirou onda, né? Então, você vai raciocinar em cima de um conhecimento de 2 artigos na primeira questão, né? Artigo 12 e artigo 16, que você decorou, e raciocinar com base na teoria do princípio da absorção. E na segunda questão, você vai raciocinar em cima de 2 artigos, né? Artigo 69 e artigo 70, e para você não dizer ação ou omissão, você diz comportamento, que é o termo técnico, comportamento, né, como elemento do fato típico, que tem o seu aspecto objetivo e subjetivo. Objetivo, comportamento humano voluntário. Subjetivo, dolo ou culpa, né? E aí pronto, ganhou os 10 pontos da questão. Terceiro questionamento. Os crimes, ou o crime cometido por Pelezinho, admite fiança? E aí que eu quero que você preste atenção, né? O que acontece? Se você conhece, nesse primeiro questionamento aí, qual o crime que o Pelezinho cometeu, se você conhece a jurisprudência do STJ, você já mata. Mas se você não conhece, você raciocina em cima do que você estudou, em cima da lei, em cima dos conceitos que foram estudados, e você acerta, né?
Então, olha o entendimento do STJ aí sobre esse assunto. As condutas de possuir arma de fogo e munição de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram um concurso formal de delitos. O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos. Né? Então, se você conhece a jurisprudência do Supremo, do STJ, você mata essa 1 sem problema algum. Se você não conhecia ela ainda, você ia matar pelo raciocínio jurídico com base no conhecimento prévio dessas duas figuras, da diferença entre elas e dos conceitos de absorção que a gente já estudou e fizemos vários exercícios sobre isso. Né? Mas aí que está. O que acontece? Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, ele é afiançável, sem problema algum, artigo 12 do Estatuto, né? É uma pena que, inclusive, admite a fiança pelo delegado de polícia. Né? Então, você já diferencia. Em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, entre parênteses, artigo 12 do Estatuto, fecha parênteses, a infração admite fiança. Se você lembrar ainda do artigo 322, 322 do Código de Processo Penal, você ainda pode falar. Nessa hipótese, conforme dispõe o artigo 322 do Código de Processo Penal, vírgula, a fiança pode ser arbitrada pela autoridade policial. Ponto. Outro parágrafo. Já no que respeita à posse ou porte legal de uso restrito, artigo 16 do Estatuto, porque ele cometeu 2 crimes em concurso formal. Né? Em relação ao artigo 16 do Estatuto, a infração é inafiançável. Eis que é considerada como infração hedionda. E, por imperativo constitucional, a afiançabilidade nestes delitos é vedada. Ponto. Falou que é hediondo, falou que o hediondo não admite a fiança. Se você lembrar dos dispositivos de cabeça e transcrever e colocar o artigo 5º ali, melhor ainda. Né? Você não vai poder confundir com os dispositivos que foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos artigos 14, 15, 17 e 18 do Estatuto, que previa que a inafiançabilidade e a vedação à liberdade provisória, isso foi considerado incompatível com a Constituição, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Você não pode confundir isso. O artigo 16 ele é inafiançável por causa do dispositivo, por ser crime hediondo. E é isso que você tem que dizer. Né? Que o crime hediondo não admite fiança. Certo? E você tem que diferenciar. O artigo 18 admite, mas o artigo 16 não admite fiança. Certo? Então, falou isso, ganhou os 10 pontos. E considerando que Pelezinho mantinha em sua residência as armas de fogo desde janeiro de 2017, que foi o que ele falou, se editada eventualmente lei mais gravosa posterior a janeiro de 2017, poderia ser a ele aplicada? Explique abordando os princípios da legalidade e anterioridade. Então, o que acontece? Ele mantinha, né, na sua residência as armas. Esse núcleo manter, né, que está aqui, ó, no artigo 16, ó, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, remeter, empregar, manter sob sua guarda. Então, ele mantinha sob a guarda dele a arma de fogo. Esse é um núcleo de tipo penal, de que tipo? Quanto à consumação. Ele é instantâneo? Ele é permanente? Ou ele é instantâneo de efeitos permanentes?
É um núcleo permanente. E quando você lembra de crime permanente, você vai lembrar de quê? Da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, né? Quando, no decurso da permanência, enquanto o crime está se consumando, se supervenientemente vem uma lei mais gravosa, pode ser aplicada a esse cara? Pode. Sem problema algum, a súmula 711 permite isso. Porque a conduta dele iniciou antes, né? O núcleo é permanente. Ele sempre manteve lá sob sua guarda, né? Então, essa lei de mais gravosa pode ser aplicada a ele? Então, o cara, qual foi a pergunta? Posterior 17, poderia ser a ele aplicada? Aí você vai colocar sim, ponto. A legislação nova, ainda que mais gravosa, pode ser a Pelezinho aplicada, eis que o núcleo do tipo por ele praticado é permanente. Ponto. Entende-se por crime permanente aquele em que o momento consumativo se protrai no tempo. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sempre quando você for falar de súmula, escreva aí assim de forma técnica, né, de forma bem polida, mas não muito rebuscada, né? Assim fica num tom legal. Conforme jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, vírgula, consubstanciado no verbete 711 da súmula de jurisprudência dominante, vírgula, ao crime permanente e crime continuado, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa para o réu. Ponto. Em sede doutrinária, vírgula, há muitas discussões acerca deste entendimento e o princípio da anterioridade penal. Mas de forma majoritária, entende-se que pode ser aplicada a lei mais gravosa no caso de crime permanente. Ponto. Então você falou da lei, falou do entendimento do Supremo e falou do entendimento doutrinário, né? Aí se você quiser falar até da lei de crimes hediondos que entrou em vigor, e que é o caso, né, que ele está querendo saber, fica melhor ainda, tá? Então, gente, essa é a minha proposta de questão. Eu acredito que as questões vão estar nesse nível aí, para você conhecer o artigo e raciocinar em cima dele, mesmo que você não conheça o precedente do STJ, e que você tenha uma memória, enfim, boa para poder cotejar esses entendimentos em relação ao dispositivo constitucional e em relação ao que está na lei penal. Então treine isso aí, eu acredito que vai ser nesse sentido. Respondam assim de forma objetiva. Se perguntar sim ou não, você fala sim, ponto, não, ponto, e depois você explica. Se você quiser depois dar uma rebuscada, dar uma demonstrada, faça isso. Fale dos artigos da lei, isso vai pegar bem, se você lembrar. Fale do número da súmula, isso vai pegar bem, se você lembrar. Boa sorte. Agora no próximo bloco a gente vai resolver algumas questões objetivas para ficar afiados aí nessa matéria. Até lá.